E aí, meus brother, aqui é o Ed, com mais um vídeo aqui pro canal Multiverso Aranha. E mano, muita gente sabe e conheceu os vários Homens-Aranhas que existem no multiverso. Nesse último filme a gente viu que 3 acabaram se encontrando, mas nos quadrinhos a parada é bem diferente. Existem milhares e que inclusive eles já se encontraram para vencer um vilão que estava exterminando todos eles. Mas o que pouca gente sabe é que nos quadrinhos não existe somente um Homem-Aranha no mesmo universo. Existem vários e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês todos eles que estão vivos e que atuam como Homem-Aranha atualmente. E aí, quer saber quem são eles? Fica aí que eu te conto depois da vinheta. Bom, então antes que eu comece a falar sobre todos esses Homens-Aranhas, que eu admito que não são poucos, eu queria pedir a você para se inscreva nesse canal, cara. Fazendo isso, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo. Eu sei que eu demoro dias e dias para fazer mais vídeos, mas é por causa do meu tempo. Mas quando eu vejo que a galera tá se inscrevendo, eu recebo as notificações do pessoal se inscrevendo, dá mais vontade ainda de fazer vídeos aqui, até porque eu não ganho nada e é tudo por causa de um hobby. Então se você se inscrevendo, deixando seu like, comentando, me ajudando de alguma forma, eu trago mais conteúdo aqui para vocês. Peter Benjamin Parker. Esse vocês conhecem muito bem, é o Homem-Aranha tradicional do universo original dos quadrinhos. Esse universo que eu tô falando tem a numeração de 616 ou 616, como muita gente gosta de chamar. Com apenas 15 anos, quando ele foi para uma feira de ciência, acidentalmente ele foi picado por uma aranha radioativa. Ela passou lá no campo de radiação e acabou picando o jovem Peter Parker. Com isso, poucos minutos depois ele já começou a desenvolver os poderes, né, as habilidades de uma aranha. Então ele começou a grudar na parede, ter pulos muito altos e uma força incrível. Sabendo dessas habilidades, ele logo foi para um ringue de luta livre para testar os limites dos seus novos poderes. Depois de vencer muito facilmente o Serra-Ossos, ele então percebeu que poderia usar esses poderes para ganhar uma graninha. Então em casa ele criou a única coisa que faltava no leque de poderes da aranha, que eram suas teias. Foi aí que ele criou seus primeiros lançadores de teia. Logo após, ele criou o seu próprio uniforme para evitar que as pessoas o reconhecessem e começasse a questionar a verdadeira origem dos seus poderes. Então ele começou a aparecer em vários programas de TVs, deixando aí a plateia espantada. E foi no final de um desses shows que ele acabou deixando um ladrão escapar. Esse ladrão estava armado e ele não deu a mínima para isso. E esse que foi o pior momento do Peter Parker como Homem-Aranha. Esse mesmo bandido acabou invadindo a sua casa, onde estava lá o seu tio e sua tia, e ele acabou assassinando o seu tio. Inclusive é possível até ver uma poça de sangue onde o tio Ben acabou caindo depois de ser baleado. Com muita raiva de ter perdido o seu tio naquele momento, ele vai atrás do bandido. E quando ele o encontra, ele o derruba e percebe que é o mesmo bandido que ele deixou escapar lá no show de TV. É nessa hora que ele tem uma das maiores lições da sua vida que carrega até hoje, que é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa culpa que ele carrega até os dias de hoje o transformou no Homem-Aranha. Depois disso ele se tornou um herói e acabou tendo vários vilões, tendo aí a maior galeria de vilões da Marvel. Mas com a sua fama ele acabou se tornando membro de várias equipes no universo Marvel, tendo em vista as melhores que são conhecidas, como os Vingadores e um membro reserva do Quarteto Fantástico. Não é à toa que com o tempo o Homem-Aranha se tornou o maior herói de todos os tempos. Isso também foi dito pelo Cable, que no futuro o seu legado será do maior herói que já existiu. E até agora, com pouco mais de 30 anos, segundo a sua própria cronologia, o Homem-Aranha ainda é o maior herói da Terra. Kaine. Kaine durante muito tempo foi um personagem bastante misterioso e a gente não sabia de onde tinha saído aquele cara. Com o tempo foi revelado que na verdade Kaine era o primeiro clone do Peter Parker que estava se degenerando. Ele foi criado pelo Chacal com o único objetivo de destruir o seu maior rival, que era o Homem-Aranha, que culpava pela morte da Gwen Stacy. Porém, durante o processo de treinamento, o Kaine apareceu com uma pequena cicatriz que foi o suficiente para ser descartado pelo Chacal. Ele até tentou matar o clone, mas ele conseguiu fugir e se esconder no laboratório.
O tempo foi passando e sua situação foi piorando ao ponto dele ficar completamente deformado em um dos lados do seu corpo. A degeneração do Kane trouxe várias habilidades, como a marca do Kane, onde ele tocava no seu inimigo e queimava, e um sentido de aranha bem mais apurado, onde ele conseguia prever o futuro. O Kane acabou se tornando um personagem bem querido pelos fãs e teve a oportunidade de se tornar um personagem muito melhor. Com o tempo ele acabou se tornando o Aranha Escarlate, participou do Aranha Verso, do Aranha Gedon e teve até a sua própria coleção em quadrinhos. Hoje em dia o personagem está um pouco mais sumido dos quadrinhos, mas a gente tem certeza que logo logo ele estará de volta, dando aí as caras e até lutando com o Homem-Aranha, ou ajudando ele, quem sabe, né? Ben Reilly, o Aranha Escarlate. Outro de mais um dos clones de Peter Parker, esse então se tornou mais famoso, que é o Aranha Escarlate, cara. Muita gente, até hoje em dia, ainda é fã do Aranha Escarlate, adora ele, inclusive eu. Tenho tudo que aparece do Aranha Escarlate, eu tento comprar pra mim ler. E o seu legado e sua história continua até os dias atuais. O Chacal, logo após perceber que o Kane estava diferente da sua versão original, descartou o Kane e já começou um novo processo de um novo clone. Esse clone mais tarde viria a se tornar o Ben Reilly, então ele treinou o Ben Reilly para poder enfrentar o Aranha de igual para igual, mas no mano a mano o Ben Reilly acabou sendo derrotado pelo Aranha original, que achava que ele estava morto e tentou se livrar do corpo jogando ele numa chaminé. Horas depois, o próprio Chacal foi lá e salvou o Ben Reilly, tirou ele antes dele ser cremado pela chaminé e o jogou em um beco lá do Queens. Quando ele se acordou, que foi para casa e viu o Peter Parker com a Mary Jane, ele percebeu que ele era o clone. Depois disso, o Ben Reilly passou 5 anos afastado, sumido. Essas histórias é mostrada nos anos perdidos do Aranha Escarlate. E depois ele acaba retornando quando vê que a sua tia está doente. Apesar de tudo, né, ele é um Peter Parker, então ele se preocupa com a tia May. No final da saga do clone, o Ben acaba sendo assassinado pelo Duende Verde, mas não demora muito, o Chacal retorna novamente e pega lá um pouco do pó que sobrou do Ben e o traz de volta à vida, cara. Depois ele retorna como Chacal na conspiração do clone, acaba ajudando os Homens-Aranhas a enfrentar os herdeiros em Aranha Gedon, e atualmente ele voltou a ser o Homem-Aranha principal, já que o Peter Parker acabou se acidentando gravemente em uma luta. Inclusive, estas revistas ainda estão saindo lá nos Estados Unidos, mas logo logo vão chegar aqui no Brasil também. Miles Morales. O Miles Morales apareceu logo após a morte do Homem-Aranha original lá do universo Ultimate. Ele que acabou morrendo logo após enfrentar o Duende Verde e o universo Ultimate ficou sem nenhum Homem-Aranha. Mas, alguns dias atrás, o próprio Miles Morales acabou sendo picado acidentalmente por uma aranha geneticamente alterada pelas indústrias Oscorp. E essa aranha lhe deu poderes muito além do que a gente conhece comparados ao do Homem-Aranha. Ele não só tem todos os poderes do Homem-Aranha, como super força, agilidade, o sentido de aranha, como também pode ficar invisível e soltar descargas elétricas pelas mãos. Ou seja, é um personagem extremamente poderoso e que agora passou para o universo original da Marvel, que é o 616. Logo após as incursões, onde o multiverso foi completamente destruído e depois recriado, muitos universos acabou vindo com algumas diferenças. Alguns deles sequer retornaram, mas outros voltaram de modo bem diferente. Por exemplo, o 616, que é o universo original do Homem-Aranha, toda a história do Miles foi implementada como se tivesse acontecido no universo 616. Toda a sua família, que era do universo Ultimate, quando passou para o universo 616, teve a sua memória alterada. Diferentemente do Miles, que ele lembra que era de outro universo. O Miles vem ganhando cada vez mais destaque, não só nos Estados Unidos, como aqui também no Brasil. Vocês viram que ele tem até um jogo solo, onde ele ficou lado a lado ali com o Homem-Aranha do PlayStation 4 e também passou para o PlayStation 5. Fora os filmes e animações que também tem a presença do Miles Morales. Então ele é um personagem bastante promissor que ganhou seu espaço e o coração de muitos fãs. Clones do Miles Morales. Pois é, por incrível que pareça, essa história aconteceu e ainda existe até hoje. O Miles Morales acabou sendo clonado por um vilão chamado Assessor. Esse vilão acabou praticamente enlouquecendo a mente do Miles, onde ele torturou o garoto de todas as formas. Fora isso, ele também criou vários clones do Miles Morales com o único objetivo de explorar todos os seus poderes. Esses clones se deram os nomes de Salim, Fiandeira Mental e Transmuto. Eles acabaram fugindo do laboratório onde foram criados e cometeram vários crimes na região ali do Queens. O Salim acabou se tornando o líder dos três
E eles estavam procurando uma maneira de conseguir sobreviver, já que a degeneração do clone, né, já que eles sabiam que todos os clones não tinham muito tempo de vida, inclusive eles já estavam morrendo, então eles começam a procurar uma maneira de continuar vivendo. O Salim, junto com seus irmãos, conseguiram produzir uma cura onde iria estabilizar toda essa degeneração e evitar que os clones acabassem morrendo com o tempo, mas o Miles, sem saber, acabou destruindo todo o laboratório deles, inclusive a cura, que deixou os 3 clones completamente irritados. Então, por vingança, eles vão até a casa do Miles para poder sequestrar sua irmãzinha e atacar o Miles aonde dói mais, que é os seus parentes. Porém, quem fica de olho no Miles é o Transmuto, e querendo ou não, como clones do Miles, todos eles têm uma parte boa. Ele consegue fazer com que o Transmuto liberte ele e com que ele possa ir na sua casa tentar salvar aí a sua família. Na batalha final, não só o Transmuto, como também o Fiandeira Mental acaba ajudando o Miles, mas o Fiandeira Mental e o Salim aparentemente acabam sendo destruídos em uma explosão de energia. E acaba sobrevivendo somente um dos 3 clones, que foi o Transmuto, que mais na frente acaba meio que sendo um parceiro pro Miles nas edições posteriores. Bom, e esse foi os Homens-Aranhas que existem no universo 616. Porém, existem mais 2 que, na minha opinião, eles estão vivos. É meio que uma teoria minha, mas eu não podia deixar de falar deles aqui também. Aracnocida. Pois é, para quem não conhece o Aracnocida, ele é mais um dos clones do Homem-Aranha. Pois é, durante a confusão, onde existia já o Kane, o Aranha Escarlate e o Homem-Aranha, saiu mais um Peter Parker do tanque de clonagem. Este então afirmou que seria o verdadeiro Peter Parker, onde todos os outros 3 seriam apenas clones. E ele insistiu muito para Mary Jane acreditar nele que ele seria o verdadeiro Homem-Aranha, até lutando contra o Kane para salvar ela. Os 3 aranhas acabam enfrentando ele até um certo ponto, onde ele se transforma numa monstruosidade gigante, onde prova que ele nunca foi o verdadeiro Homem-Aranha, e sim mais um clone, dessa vez com os poderes diferentes. Ele acaba sendo derrotado na explosão, mas logo é resgatado pelo Chacal. Depois disso, ele volta então como o Aracnocida, com poderes extremamente perigosos. Ele pode mudar todas as moléculas do seu corpo, inclusive fazendo armas cortantes com as suas mãos. Pode também alterar o seu tamanho, ficando enorme, e ele não só tem todos os poderes do Homem-Aranha, como agilidade, velocidade, força e o sentido aranha, agora ele também pode ficar enorme e alterar completamente a estrutura do seu corpo. Fora que ele pode se transformar em uma espécie de líquido, ele consegue deixar o seu corpo completamente em forma de água. O Aracnocida se tornou um dos vilões mais completos para enfrentar o Homem-Aranha. No final da saga do clone é mostrado que ele acabou morrendo em uma queda de um edifício, porém eu acredito que isso não aconteceu. Para um cara que pode se transformar em líquido, isso seria impossível morrer em uma queda, tendo em vista que até o próprio Homem-Aranha já caiu de alturas muito altas e não morreu. Então por que o Aracnocida morreria tão facilmente assim? Enfim, os policiais falaram que ele aparentemente morreu, mas colocaram ele em um tanque de contenção só por precaução. E por último temos o Homem-Aranha Superior, que na sua última edição acabou voltando a ser o Otto Octavius, pois ele acabou fazendo um pacto com o Mephisto, onde ele deixou de ser o herói Homem-Aranha Superior para se tornar novamente o Otto Octavius para enfrentar o Norman Osborn, que estava com os poderes do Homem-Aranha. Pois é, esse Norman acabou participando lá do Aranha-Geddon, não é da realidade 616, é um maluco de outra realidade, onde acabou enfrentando os herdeiros lá na saga do Aranha-Geddon, mas acabou ficando escondido no universo 616. O Homem-Aranha Superior acaba levando uma surra dele, não conseguiu derrotar e não tinha outra saída a não ser fazer um pacto aí com o Mephisto. Então quando ele encontra o Norman Osborn, ele vem com um clone reserva seu que se passava pelo Elliot Tolliver, que era ele antes de se tornar Dr. Octopus. Então ele acaba matando o clone e humilhando literalmente o Norman Osborn e jogando ele na sua própria realidade. Porém, ficou algumas pontas soltas, porque foi dito que ali era um clone reserva do Dr. Octopus, do Elliot Tolliver, o que deixa a pensar que não seria muito difícil dele ter mais alguns clones escondidos. O problema é que o Otto ele é muito orgulhoso para voltar a ser o herói e colocar sua mente novamente em um daqueles corpos, em um dos clones.
Mas com certeza o Otto tinha sim vários outros clones por precaução. Vocês viram que a primeira coisa que ele fez foi usar um clone quando ele precisou. E isso não tira da minha cabeça que quando a Marvel precisar trazer novamente o Homem-Aranha Superior, ele vai usar essa história, esse plot, para trazê-lo novamente. Então é só questão de tempo para Marvel novamente trazer para as revistas atuais, para o universo principal, o Homem-Aranha Superior. E é isso, meus brothers, esses foram todos os Homens-Aranhas que estão no universo 616 e mais 2 extras que eu acho que ainda estão vivos. E se gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdo aqui para vocês. E é isso, um forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo. Fui!